Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones por la ceremonia de los antepasados y por los 7 años de fundación de nuestra institución. Felicidades a todos. Gracias por la dedicación. A los que vieron la oración más tarde, muchas gracias. A todos los que participan, ¿no?, online, no solo en la Argentina, como también en otros países. Y a todos los presentes, una vez más, gracias por esa dedicación. Y antes de que yo lea el mensaje, vamos a hacer una mentalización, porque hoy vinieron muchos antepasados, ¿no? Entonces vamos a inhalar la luz, exhalar la compasión y el amor, inhalar la luz de nuevo y exhalar la gratitud. Y ahora vamos a realizar la entrega del perdón junto a Mente Santo. Y repitamos: donde haya odio, que llevemos el perdón y el amor. Donde haya odio, que llevemos el perdón y el amor. Donde haya ofensa, que llevemos el perdón y la paz. Donde haya ofensa, que llevemos el perdón y la paz. Donde haya tinieblas, que llevemos el perdón y la luz. Donde haya tinieblas, que llevemos el perdón y la luz. Oh Padre Celestial, oh Padre Celestial, concédenos la gracia de buscar más. Concédenos la gracia de buscar más. Consolar que ser consolados. Consolar que ser consolados. Comprender que ser comprendidos. Comprender que ser comprendidos. Amar que ser amados. Amar que ser amados. Porque es dando que se recibe. Porque es dando que se recibe. Perdonando que se es perdonado. Perdonando que se es perdonado. Y es naciendo de nuevo que se vive para la vida eterna. Y es naciendo de nuevo que se vive para la vida eterna. A todos mis antepasados, muchas gracias. A todos mis antepasados, muchas gracias. Mi espíritu guardián, muchas gracias. Mi espíritu guardián, muchas gracias. Mi rama materna y paterna, muchas gracias. Mi rama materna y paterna, muchas gracias. Entregamos todo en la mano del Supremo Dios. Entregamos todo en la mano del Supremo Dios. Inhalamos la luz y exhalamos la gratitud. Abrimos los ojos. Vivimos con más liviano. ¿No? São Francisco de Assis es fabuloso, ¿no? Porque esta es la oración, no toda, una parte de San Francisco. Realmente, yo lo aprecio mucho a San Francisco de Asís. Porque como de 100% somos 1% de hombres y 99% de mujeres, ¿no? Presentes, seguramente online también, ¿no? Entonces, el corazón femenino es diferente del corazón masculino. Su fisiología, forma es igual, ¿no? Pero Meshama dice que las mujeres llegan primero a la obra divina, porque tienen un sentido a más que nosotros. Tenemos más de 5 sentidos, ¿no? Pero las mujeres tienen un sentido a más. Por eso saben todo, sienten todo y hablan la verdad. ¿Cierto? Es así. Porque el ego también es grande. ¿No? ¿O no? Sí, ¿no? Y gracias a ese buen ego es lo que ayuda en la construcción. ¿Sabían? Porque realmente gracias al ego que ayuda en la construcción. Eso es muy importante. Por eso las mujeres despertan primero para la construcción del paraíso. Por eso hoy no estamos reunidos solamente como personas. No estamos aquí solo como familias ni como una institución. Hoy estamos reunidos como linajes vivos, como la manifestación visible de una historia espiritual que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento. Hay algo que debemos comprender profundamente. No vivimos solos, nunca estuvimos solos, nunca estaremos solos.
cada uno de nosotros estamos acompañados en ese mismo instante por una multitud invisible de almas. Y entre ellas están nuestros antepasados, padres, abuelos y generaciones enteras que hicieron posibles que hoy estemos aquí. Ellos no están ausentes, ellos están trabajando activamente en la construcción de la luz, donde se transmite lloré, donde el corazón se eleva, donde el bien se practica. Esse lugar deja de ser um espaço comum que se transforma em um ponto de luz. E esse espaço, os antepassados participam, colaboram e atuam. Não são poucos, são miles, centos de miles, milhões de espíritos trabalhando silenciosamente de acordo a la enseñanza que escuchamos hoy, esperando e confiando em nossos cambios. Por isso, o que temos aqui não é pequeno, tem uma dimensão espiritual imensa. Vocês sentem solos, solas? Não. Em casa sente presença? Sim, não. Então, se sentimos presença, precisamos corrigir bastante nosso pensamento, sentimento e nossas ações. Porque hoje justo, ayer estavam dedicando e um de meus familiares me dijeron, oh pai, lo estamos filmando. Lo estamos filmando. Sorri, lo estamos filmando. Filmando, ¿no? Como que acá hay una cámara, ¿no? Estamos dedicando y alguien dijo, lo estamos filmando. Hay una cámara acá, es cierto. Pero esa cámara es espiritual, como que los antepasados están diciendo, lo estoy viendo, ¿ah? Ojo. E justo eu estava pensando algo negativo nesse momento. Não sei, estava cansado, já era como as 22 horas. Algo estava pensando e alguém disse, oh, que lo estamos filmando, ¿ah? Pero de onde salió isso? Salió de mi pensamento, mi sentimento, que eu não estava quieto, dedicando, pero vino um sentimento negativo. E eu estava pensando esse sentimento. E aí isso, oh, que lo estamos filmando. No, inmediatamente Sone, persona, te entrego este pensamento, te entrego este Sone, te entrego esses antepasados. Depois cambiou. Então, de acordo a Mencho Sama, não estamos só. Somos vigilados às 24 horas. Em todos os lugares. Mas ninguém vai como escapar. Não há como escapar. Estamos sendo vigilados. Há câmera por todo lado. Mas que a hora do celular está sendo vigilado, não, pero nós outros já sempre fomos vigilados por nossos antepassados. E é interessante que, através de esta compreensão, essa semana, há 2 semanas, venho escutando experiências assim, ligado a essa relação com o hilo espiritual. Porque nós outros e nossos antepassados estamos conectados por hilos invisíveis. E vários padres, mamãs, estavam preocupados com seus filhos, principalmente algumas famílias que têm familiares no Oriente Médio. Então, começamos a orar para que pudesse retornar à Argentina. E graças a todos que também fizeram oração, eu queria comunicar que todas as famílias, os filhos que estavam em Dubai e outros países onde estão sendo atacados por uma guerra, já ayer arribaram na Argentina e estão bem. Pero lo más interesante es que estos casos y un otro caso de una madre con sus hijos es que empezaron a transmitir lloré en las fotos y hacer sones de entrega. Empezaron a proteger mi hija, ¿dónde está el bombardeo? Empezaron a proteger, por favor, mi hija que está a tantos kilómetros de Buenos Aires. Al transmitir lloré en la mañana al despertar, e a ser sones de entrega a Mencho Sama e a orar a Matsunolito e Zengi Sande, esses hijos, esses familiares, as madres, por lo menos, não, começaram a sentir menos angústia. Porque ao ter hijos lejos, não, vendo as bombas passando por arriba de sua casa, realmente não é fácil, não. Então, os padres davam muita angústia. E muitas vezes preocupado por o futuro de los hijos também nasce angústia. Pero essa prática que essas pessoas vinham haciendo me chamou a atenção porque houve cambio de comportamento de esses hijos. Como, por exemplo,
um chamado, um eu te amo, um emoji de coração, uma mensagem de amor. E isso ajudou a que esses padres também pudessem estar mais em paz. Por quê? Se nossos filhos estão lejos, pero existe preocupação, como escutamos na ensinança, eles não estão solos, estão com os antepassados, não é certo? Que são nossos antepassados. Já nossos filhos são antepassados nossos vivos. Então, se temos o sonho conectado à luz, junto com os espíritos guardianes, nossos hijos ou familiares vão receber proteção. Por isso é muito importante estar atento em lo que pensamos e sentimos, quando são pensamentos de preocupações e angústia, não? Porque através dos hilos espirituais se manifesta. Então, estamos sendo vigilados, como dijo Jesus, não? Orai e vigiai. Temos que estar atentos. Então, temos que estar bastante atentos, porque era de luz e era de sonho, ou seja, o que pensamos e sentimos viaja muito rápido agora, tudo é veloz, muito veloz. Hoje é 21 de março, não? Tudo é veloz. Então, Meshu-sama já vivia na era do dia. Pense, Meshu-sama nas montanhas de Hakone, que já foi a Japão, sabe, na montanha, Meshu-sama despertava 7h45, relógio da manhã, e ele ia descansar 12 da manhã. Todo o tempo era cronometrado. Tinha agenda já, Meshu-sama. Era 20 anos fazendo o mesmo, ou caligrafias, ou entrevistas, ou escrever ensinança. Por exemplo, as ensinanças que escutamos, Meshu-sama escrevia de las 0 horas, meia-noite, até as 12 da manhã. Aí terminava, 12 da manhã, amanhã seguia o mesmo texto anterior. Não? Então, precisamos ordenar nosso tempo, principalmente quem já materialmente se jubilou. Materialmente. Algumas senhoras dizem, já estou jubilado, estou cansado, já trabalhei muito. Já está. Não está, porque a licença de Meshu-sama, quando parte do mundo espiritual, vai seguir trabalhando, não vai haver descanso. Vai seguir, são 180 graus. Então, tem que preparar-se para seguir trabalhando. Nós precisamos preparar-nos para seguir dedicando. Não? Porque, das 24 horas, separar uma vez por semana e dedicar para fazer outra pessoa feliz, não é nada. São 2 capítulos de Netflix. Nada. 40 minutos, mas 40 minutos. Não, nada. Mas para levantar a mão e orar custa tanto. É incrível. Ler uma ensinança de Meshu-sama não vai custar. Isso é devido a que existem interferências. Por isso precisamos colocar mais no sono. Das 24 horas, mínimo 12 horas é para Deus, para servir. Uma vez por semana, venir a dedicar. Isso é muito importante. E hoje celebramos esses 7 anos de nossa fundação junto a esta cerimônia dos antepassados. Isso tem um significado claro. Nós estamos solos, nunca lo estuvimos. 7 anos representam um ciclo completo. Um tempo onde Deus prova, purifica e prepara. Por isso, podemos afirmar com claridade que estes 7 anos não foram o resultado, foram a preparação. Quando iniciamos esta obra, não havia estrutura, não havia recursos, não havia segurança humana. Havia dúvidas, havia limitações, havia desafio, mas havia algo que sostuvo, que era a fé. A fé em Deus, a confiança em Meshu-sama e o compromisso com o Jorei. E onde há fé verdadeira, a família e a luz atuam com sinceridade. E a luz assim a luz começou a atrair pessoas. Não por estratégias humanas, senão por necessidade espiritual. Pessoas que buscavam alívio, sentindo a esperança. Estes anos também foram um caminho de purificação. Atravessamos momentos difíceis. Vivimos 3 anos de pandemia, onde o mundo se detuvo. Pero há algo que deve quedar gravado. A luz não se detuvo. O Jorei continuou, a oração continuou, a fé continuou e muitas famílias foram salvadas. Também houve chegadas e partidas. Pessoas que caminharam conosco e pessoas que seguiram seu caminho. E isto é importante compreender. A obra de Deus não retém as pessoas. Se sostiene com a obra, com a voluntade divina.
Por isso hoje decimos graças a los que estão e graças a los que passaram, por todos sem exceção, dejando na olla espiritual em nossa instituição. E é interessante porque quando iniciamos esse trabalho de Canon Yokai, era em um departamento de 2 amigos. E transmitimos Jorei em uno por uno, porque era comedor, era dormitório e era Jorei. E é interessante que aí foi onde estava a imagem, e nesse espaço eu recebi as pessoas e a família estavam Jorei. Até que um dia fui a visitar uma pessoa e esse membro disse: tanto tempo, eu estava esperando. Tenho um regalo para Meshu-sama, mas te lo vai entregar. Era uma gratidão. E eu já queria obter uma estátua de Kanon que vino de Japão e estava com um colecionista, que é a estátua de Kanon que está allá atrás. Está já em fundo, la que tuvimos primeiro, que tem na mão, porque justamente as estátuas de Kanon generalmente não estão com a mão levantada, geralmente estão vestidas ou estão na posição, mas essa tinha a mão. Então, quando eu abri o regalo da pessoa, quando eu abri o regalo, esse Kanon esse tem a mão, ¿ve? Então, quando abri o regalo da pessoa, era o valor da estátua. E eu disse: mira, já fui direto ao lugar, não? Nem falei com o Meshu-sama, é essa estátua. Então, la adquirimos, o primeiro Kanon foi esse. E justo esse Kanon, então lo deixava aí no altar de minha casa e dormia abaixo. Ponía, voy a dormir e vou receber Jorei. Então, pedia ao Meshu-sama, Kanon que eu possa receber luz toda a noite. E aí cada família, da esposa, dos filhos, todo mundo tem que dormir com o Kanon, abaixo da mão. Realmente é incrível, porque era um calor, essa está hoje um calor que... Porque realmente, não, com a mão levantada, não todas as figuras lo tinham. Então, foi a primeira aquisição do templo de Kanon. Foi esse Kanon, não? Que em Japão, o templo mais visitável de todo o Oriente é o templo de Sakusai em Kanon. Que a história de Kanon, Kanzei Bosatsu, é igual da Virgem Maria, que foi encontrada dentro de um lago, dentro de um rio. E essa estátua de Kanon, que é muito visitada por milhões de pessoas, é menor que essa, tem 5 centímetros. E tem uma força muito grande, não? Onde purifica, onde realmente recebe os pedidos de graça de milhões de pessoas. Então, Kanon, entre os Budas, é uma deidade que revelou a Meshu-sama o passado, presente e futuro da humanidade. De todos os Budas é que tem a força de receber a todos, não juzga nem bem e nem mal. É muito interessante. O amor e a compaixão, como o coração de mamã. Hijo hace algo malo, mamá perdona. Marido hace algo malo, esposa perdona. ¿Sí o no? Sí. Mais ou menos, não? Mais ou menos. Hoje já leímos: perdonar e ser perdonar. Donde haja tinieblas, que llevemos el perdão. Donde haja ódio, que llevemos el perdão e o amor. Donde haja ódio, esse é a característica de Kanon. A característica dessa divindade é a oração de São Francisco. Pero realmente precisamos sentir, não? Que estamos levando amor e perdão. Muitas vezes estamos já em automático. Cocina no automático, não? Atendo no automático, trabalho, casa, cocina, roupa, movimento, automático. Então, o mais importante que Meshu-sama nos ensina que é sentimento. Colocar sentimento. Por isso, vocês, ao longo de seus anos,
como puseram bastante sentimento nas orações, não? Pudimos ter vários logros. E esses 7 anos transmitimos mais de 10 mil jorei, entre presencial e las redes. Já está chegando a 9 mil seguidores em las redes. Mas Instagram, mais ou menos, já são mais de 2, 3 milhões de visualizações que puderam muitas pessoas conhecer jorei. Graças a sonem e a oração de vocês. Por isso eu digo que vocês têm força. E sempre que iniciamos, vamos abrir, aí abrimos. Depois que transmitimos jorei em casa, havia um grupo de pessoas, vamos abrir. Depois, vamos orar para ter a proteção divina e lograr reconhecimento institucional. Aí fomos, nosso Ministério da Justiça, Cultura e Culto, nos deu permisso. Depois, vamos orar para ter isenção de imposto à ganância. Conseguimos isenção de imposto à ganância. Certo? Ou seja, que a oração realmente chega. E o mais importante, que nesses 7 anos estuvimos cerca das pessoas. Nunca vocês foram tão perturbados por um ministro como eu. Que ministro de novo? Você está chamando a memória do ministro? Está dormindo na cesta? Não pode ser, de novo. Não. Pero, graças a esta moléstia, na pandemia, muitos receberam jorei e se salvaram de jorei online. Eu me acordo, menino, tenho febre 38, menino, não consigo respirar. Às 6 da tarde, colocamos todo mundo no Instagram, jorei online. Aí começou. E aí, bajava a febre, domingo melhor. Vezes as 100 famílias que cuidamos, nadie morreu. Graças a Deus, não? Podíamos visitar, e nós com eles visitávamos, o membro nos prestava o auto, eles faziam as flores, a oração, e visitávamos as pessoas, principalmente a gente grande. E algumas senhoras, quando nos viam, ministra, dava abraço, os vecinos me davam, não se pode abraçar, não se pode abraçar, tranquilo, não passa nada. E assim visitávamos, levávamos as flores, e passamos com as orações. E muitas pessoas, eu mesmo, tive 28 dias de febre constante, saturando 88, pronto para partir no mundo espiritual. Pero graças à família, recebi o jorei, não tive sequela nenhuma, e realmente tive que aprender a respirar de volta, não? Pero graças ao jorei familiar, pude sanar-me. Toda a família se contagiou, menos nosso hijo maior nunca se contagiou, ele cuidou de todos. Incrível! Recebi o jorei, claro, tantos anos recebendo o jorei, pero nunca se contagiou, sempre nos cuidou a todos com o jorei. A defesa forte. Então, ¿qué más? ¿No? Depois, vamos traer Messias Canão. Aí, ustedes oraram para trazer a estátua de Brasil, onde dentro da estátua está a relíquia sagrada de Meixução, que são hilos de pelo de Meixução. Ou seja, aquela ADN de Meixução está aí dentro da estátua. Pero meu compromisso era trazer a estátua, a figura de Canão, para construir seu templo. Então, eu tenho um compromisso. Então, venimos esta hora aqui e pudimos acompanhar a todos por igual. Só que alguns passaram, outros purificaram, outros se enojaram, outros já morreram. E seguimos, certo? E seguimos. Então, fortalecer o indivíduo, salvar a família e transformar o mundo, esse é o ordem. Então, agora estamos em que ordem? Construir hogares de luz. Primeiro, como indivíduo. Nosotros, luego familia, y luego mundo. Y lo que es más interesante, los relatos, a través de esa construcción, muchos están consiguiendo ordenar la casa, pintar la casa, que hay muchas familias que pintan, no saben cómo estoy feliz con mi hogar de luz, mira la foto. Después de, no sé, 15 años estoy pintando, tuve permiso de pintar. Otro día, una señora trajo una torta para mi chusão. Para mi chusão. Só que minha cocina tem grave problema, está com problema. Isso foi sábado, uma cerimônia de agradecimento. El domingo,
la ex-nuera que estaba con bronca, la nuera que estaba con bronca, que hacía 2 años no hablaba, llegó en la casa, suegrita, mi amor, te quiero dar un regalo, quiero una cocina. No, ahora me dijo que va a cocinar, no, va a cocinar. Es interesante. ¿Con qual objetivo? Construir hogar de luz, moveu algo. Gratitud a bendición. Entonces, todo lo que hacemos para el Señor de la Luz, nosotros limpiamos las máculas y tenemos la gracia. Y ahora tenemos el Daikoku itinerante, ¿no? Que también gracias a la fundación de Kannon Gyokai, tenemos el Daikoku, ¿no? Que es el Buda de la prosperidad, y tenemos Daikoku itinerante, que ahora está itinerando por La Plata. Está pasando por las casas en La Plata. La casa de esa semana recibió un milagro muy grande. Un joven de la familia que recibió está trabajando, pero está trabajando y no es fácil en su trabajo. Y orando de coca, haciendo la ofrenda día a día, surgió una posibilidad grande de un trabajo. Y él estaba re contento. Gracias a Dios, gracias a Daikoku que está acá. Pero no es porque la deidad va a la casa, es porque manifiesta la gratitud y ora todos los días. Porque está ahí el gordito sonriendo, ¿no? Entonces, bueno, él está lindo, ¿no? Porque uno despierta bonito cuando ve el Daikoku sonriendo así, no tiene cara seria, empieza a reír, ¿no? Y está contento, ¿no? Ahí va ahora y pone su dulce, pone su ofrenda y agradece. Este acto de agradecer genera un movimiento espiritual. Genera, ¿no? La divinidad tiene su acción, claro, pero nuestra acción de ver y concientizar, la prosperidad vive en mí, já ajuda muito quando eu vejo. A riqueza vive em mim. Porque, claro, todo mundo está acostumado a pedir, não? Ai, Daikoku, el trabalho, isso e outro, não sei o quê, blá, 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 ser pedido, largo, não? Aí, quando recebe a graça, nem retribui. Porque é certo, quando Daikoku manifesta 10%, 50% de bendição. Porque ele que faz o trabalho para a obra de bendição. Claro que a pessoa não vai desfrutar, mas na grande parte é de Deus. Porque foi uma graça para su obra divina. Entonces, ¿qué más? Y podemos concientizarnos de un otro punto importante, que la purificación no es castigo. Eso también, gracias a estos 7 años, muchas personas que vienen y están purificando se concientizaron de que la purificación es una gracia, no es castigo. Y cuando el hogar responde a la luz, todo cambia. La vida se ordena, la salud se restabelece, la armonía regresa. Y ahí es donde los antepasados sienten paz. Entonces, cuando reconozco que la purificación es para la evolución, conseguimos sentir más gratitud y agradecer, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, ahora el próximo desafío, ¿cuál será? Que ustedes orem para que podamos formar en 2 años, que es el nuevo contrato de este lugar, en 2 años de ahora, del contrato de este año, de este mes, hasta 2028, vamos a formar 1000 nuevos transmisores de Jorei. 1000, no sé, 1000 personas que levanten la mano. Entonces, quien quiser puede ayudarme colaborando, orando, o venir a dedicar, o venir a transmitir Jorei, ¿no? Entonces, ahora voy a buscar voluntarios para ayudar a formar 1000 transmissores de Jorei, né? Presencial, porque já chegamos 10.000 online. Se chegamos 10.000 online, agora hay que materializar 1%, 10%, ¿no? De 10.000 son 10.000. Não é difícil. Basta dar Jorei e perguntar: quer aprender a ser Jorei? Entra no curso. Não. Cuesta levantar a mano, é luz. Não é difícil. Dá Jorei e pergunta: não te gostaria de transmitir Jorei? Não te gostaria de ajudar uma pessoa? Sim, aí vamos fazer curso. E siga, Ricardo. Porque necessitamos que 1000 pessoas levem a luz, 1000 pessoas transformem o lugar, 1000 famílias criem harmonia para que influenciar a nação argentina. Com 1000 pessoas, porque
Porque outro dia um membro disse, ministro, por que não vamos toda a Praça de Maio fazer uma oração em frente à Casa Rosada? Eu disse, vou e chorei. Não há problema. Pero cada momento é um momento, é um ciclo. Lo que necesitamos é que 1000 pessoas, mínimo 1000 pessoas, pensem na felicidade de todos os habitantes do pueblo. Isso necessitamos. Que cada hogar se transforme em luz. Se somos a suma dos antepassados, hoje há 40 pessoas, 50. Se 50 famílias se transformam em luz, esta influência vai influenciar a nação. Hasta dentro de Meixo Sama, há alguns anos, dizia, se 100.000 pessoas, naquela época a instituição estava com 1 milhão de transmissores de orelha, 3 milhões, mas ele digo, se 100.000 pessoas reconhecem que Deus vive dentro de nós, que somos a suma de los antepassados, só 100.000 pessoas já cambiaria a atmosfera espiritual do mundo. Não só reconhecer isso, que temos partícula divina, que Deus está dentro, e a outra pessoa está dentro, e que somos a suma de antepassados. Então, eu penso, se 1000 pessoas começam a transmitir Jorei, a luz vai atuar, a nação vai melhorar, porque nós necessitamos de ajudar a que a Argentina pueda receber a los miles de pessoas que vão migrar para cá. Prepare-se, vai vir muita gente. Então, precisamos preparar para as grandes transformações, purificações que vamos a receber nos próximos 10 anos. Este ano empezou el año, não? Já se manifestou já guerras em vários lugares, muito rápido. A luz está rápida. É um momento antagônico. Guerra, paz, terremoto, tifone, vulcões, neve, água, tudo ao mesmo tempo. Incêndios, e agora já está chegando o novo vírus do mono. Viram? É terrível, hein? Essas toxinas, por isso é outro ponto que precisamos. Cuidar de nosso tempo, cuidar da alimentação, sacar harinas, sacar açúcar, sacar a sal, caminhar, tomar água. Precisamos cuidar para que o corpo esteja com menos toxinas, mais alto de orelha. Por isso necessitamos mais transmissores de orelha na casa. Pode ser marido, a sogra, a nora. Você não quer receber o Ricardo para transmitir de orelha? Vai, recebe. Para poder ser orelha em casa. Assim ganhamos força. Precisamos ter um corpo sano e a mente sana. Já estão melhor, não? Porque já estão mais treinados na entrega. Isso é muito importante. Como disse os chicos, estão mais cancheiros. Bom, sorriu alto, começaram a entrega. Isso já ajuda muito. Já estão bem melhor, mas necessitamos ensinar outras pessoas. Por isso, esse paraíso, né, empieza dentro de cada um de nós outros. E estou muito feliz e queria uma vez mais agradecer a todos, não, por esses 7 anos, para que podamos seguir construindo. Também a minha família, que tem muita paciência comigo, a minha esposa, meus filhos, não. Mas não é fácil. Não é fácil estar com um ministro, não. Porque, ao final de tudo, eu sou sacerdote, não. Isso é um tema, não é? Ser sacerdote em um mundo como está, ter uma vida familiar é difícil, porque é muita cobrança. Quando eu penso algo negativo, abro algo negativo, me domino, quando eu começo a queixar-me de todo, e onde está o ministro? E aí começou a queixar-se. Onde está a prática? Você é difícil. E penso, onde está a tua entrega, papito? Não? Mas isso ajuda. Claro, eu sou ser humano, tenho mácula, não? Tenho mis errores, um montão. Se hago um listado dos errores, é terrível. Eu tenho medo de ver a mim mesmo. Sim, mas essa é a luta. Por isso, o Meixo Sama escrevia sempre, quando fazia a caligrafia, afirma digam, mirar-se a si mesmo. Esse é um termo, esse é o caminho. Não? Eu já estou muito feliz porque há muitas de vocês que dizem, ministro, há algo muito profundo. A gente disse que não se cambia caráter, mas eu cambiei. Eu consigo dar-me conta
quando estou mal, quando sou mala. Eu já me dei conta e entrego e consigo melhorar. Isso é fabuloso. Quando consigo ver-se, porque devo de juzgar a outra, devo juzgar ao marido, devo juzgar a Deus, a mis antepassados, porque começo a ver a mim mesmo. E isso é muito interessante, porque as mulheres, não ustedes, a maioria das mulheres sempre observam como outras mulheres, não? Então, sempre tem tendência de poner a culpa em papá, mamá e outras pessoas. Tendência, não no caso de vocês, tendência feminina. Não é? Quando uma mulher entra e tem pelo pintado, mira o pelo do pintor. Não. Entra com a blusa, tchê, onde compraste isso? Não. O sapato, mira, a pessoa comprou a bejaneta e, bueno, os homens também. Os homens também. Pero somos menos chusmos nosotros. Nosotros jugamos. Claro. No, los hombres son más fáciles de perdonar, ¿sabía? Los hombres perdonan más. Perdonan más. ¿No? Ah, polémico, ¿no? ¿Quién perdona? Acá, los hombres. ¿Ustedes perdonan? A ver. ¿Consigue perdonar? Sí. Julio, ¿consigue perdonar? Consigue. Nos dice que somos rencorosas y que traemos lo de 15 años atrás. Pero a veces les cuesta mucho perdonar un desengaño de la que sea, del que sea. Al varón, no vamos a decir al hombre, al varón. Eso es verdad, por eso es más difícil, es más duro, como es más fácil reconciliarse entre varones y es más difícil reconciliarse entre varones. En verdad, si todos los hombres pudieran sentir gratitud primero a sus padres, sería fabuloso. Luego a su esposa, sería fabuloso. ¿No? Sentir gratitud, reconocer, ¿no? Porque en japonés la palabra esposa es okusama. ¿Qué quiere decir? Persona que se dedica ocultamente. Persona que se dedica ocultamente. Okusama. Eso es la cultura, ¿no? Antiguamente lo estaba delante, no era atrás. ¿Cierto? Cultura. Porque la palabra la palabra persona es un trazo así, espíritu y otro chiquitito, materia, esa es persona. O sea, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero ellas en el oriente trabajan ocultamente. En el occidente, nosotros, las mujeres, decimos, yo te formé. ¿No? Vos sos así por mí. Y esos hijos yo lo hice. ¿No? Es así, prácticamente es así. Que es verdad también. Es verdad. No, en realidad, las mujeres somos conscientes que si no tuviese el varón, lo hubiésemos podido hacer. Sí. No, las mujeres generalmente tienen gratitud a sus esposos o papá de sus hijos. Los maridos es que no tienen gratitud hacia las mujeres. Eso es verdad. Eso es verdad. Y lo que te dije es verdad. Si hay un problema con la mujer, el hombre difícilmente la va a perdonar. Eso es verdad. Precisa entrenar mucho y tener espiritualidad para perdonar. ¿No? Es verdad. Pero si el hombre, incluso cuando hay hijos no nacidos, ¿no? Abortos, hoy hicimos mucha oración por muchos, hay planillas que hay muchos hijos, ¿no? Abortos. Entonces las mujeres sienten nostalgia. Si mi hijo estuviera hoy, ¿no? Tenía tantos años. El hombre se olvida, pero el mayor peso espiritual recae sobre el hombre. Él asume, porque espiritualmente es así, el hombre es espíritu, mujer la materia. Entonces, espiritualmente, el hombre a la larga, muchos no consiguen ser felices más en el matrimonio o en su vida afectiva, porque cargas espirituales de hijos no nacidos y de broncas y odio de muchas mujeres que lo dañó en esta vida.
o de la propia mujer que lo dañó en esta y en la otra vida. No, es serio. Porque yo me casé con mi señora, pero ese es un reencuentro. Yo ya me casé con ella, según me dijeron, 8 veces. Entonces, es un reencuentro. Entonces, cada uno de ustedes se reencontraron con quien tenía que reencontrarse. Ah, pero yo quería el vecino, era rubio, pero no era esto, me dio viso, digo, bueno, porque tenía que ser así. Entonces hay que agradecer a lo que fue. Gracias. Gracias por ser padre de mis hijos. Gracias porque eres mi suegra. Pero quería otra suegra. Pero fue esa. Si conseguimos agradecer, y principalmente el hombre, es verdad, como yo entreno siempre en mi zona, ¿no? Que yo siempre digo, no, mamá te amo, mamá te amo, mamá te amo. Y siempre me digo, mi esposa es mi esposa, no es mi madre. Entonces mi esposa es mi esposa, no es mi mamá. Mi esposa es mi esposa, no es mi mamá. Entonces eso, porque muchas veces hay un montón de desorden, porque la esposa piensa que el marido es el padre y el marido piensa que la esposa es la madre. Y ahí constantemente crea lío. Entonces, las mujeres tienen más energía masculina hoy día y los hombres, muchos, energía femenina. Entonces, en ese desequilibrio genera todo el caos familiar que estamos vivenciando hoy, que es el desequilibrio, ¿no? Por eso, si seguimos lo que dice, ¿no?, San Francisco, donde hay odio, que llevemos el perdón al amor, donde hay ofensa, que llevemos el perdón a la paz, donde hay tinieblas, que llevemos el perdón a la luz. Ó Padre Celestial, que buscamos ser, en vez de consolar, ser consolados, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, porque dando que se recibe, perdonando que se es perdonado. Entonces, independientemente de hombre o mujer, precisamos seguir eso, ¿no? Si conseguimos, vamos avanzando. Y es bueno también, a veces, que las mujeres, ustedes enseñan a los varones, pedir perdón. Diga, pedir a sus maridos, pedir perdón, mesmo que não lo sienta. Não importa como salga. Eu disse, porque não sabe, não está em ti, não sabe. ¿Sí? Háceme carinho. ¿Cómo es? Así, así, solo. No sabe. ¿Por qué? No sabe. La mamá me enseñó o no vino a la casa. Es serio eso. Entonces, poco a poco vamos reeducando y los hijos, mira, yo siempre, por ejemplo, bom, ustedes ya saben mi historia, entonces siempre abrazo a mi señora, yo te amo, ven a frente de mis hijos, ay, mi amor, peleamos de repente cuando estamos todos reunidos, hola, mi amor, ¿cómo está? Ven, ¿sabes cómo yo te amo? Los chicos miran, son locos que ustedes, son bipolares, estamos peleando y ahora se están pasando. ¿Por qué? Para que los chicos vean, no, que no importa lo que pasa. Después nos arreglamos nosotros. Entonces, muchas veces tenemos un montón de bloqueos porque llevamos el dolor o del papá o de la mamá. Eso es una gran traba que precisamos de trabajar en nuestra mente. Es una prisión emocional. Quedamos presos con cosas que no eran nuestras, pero sí del padre y la madre, y eso nos generó varios problemas, ¿no? Por eso es importante liberar. Hay que liberar. Lo que es de mi papá es de mi papá. Lo que es de mi mamá, de mi mamá. Y lo que es mío, como hijo o como hija. No puedo llevar el peso de mis padres, ¿no? Los hijos, mientras están en nuestra casa, son los hijos. Tenemos que ayudar. Pero puso el pie afuera, es pariente. Chao, es pariente. Ya no es más hijo, olvídate. Puso el pie afuera. Ah, gracias a Dios, son amigos. Pariente. Ministro, mi mamá me decía, pajarraco que voló, jaula que se cerró. Muy bien, así es. Claro que muchos nosotros, ¿no? Cuando el hijo vuelve, mamá, ay, hijito, pasa. Lo recibimos de vuelta, ¿no? Claro. Pero, ¿no? Es importante esa conciencia, formar la espiritualidad de nuestros hijos, de nietos. Por eso es importante nuestra dedicación. Muchas veces lo que
estamos sembrando hoy con Meixo Sama, quizás no vamos a cosechar todo, pero este mérito va a ayudar a que los hijos cosechen, que los nietos cosechen. Isso é muito importante. Seguir acumulando esse mérito para que a grande herência espiritual, quando já estemos acá no oratório dos antepassados, qual herência vamos deixar? Virtudes da espiritualidade. Vamos deixar a fé. Eu vejo um de meus hijos que quando às vezes estão desesperados, vão ao altar, ai, bicho, só, por favor, calma, ai, dai pouco, ai, por favor, não sei o quê. Mas tá bueno. Não, o problema não tem nada. E o desespero busca a Deus. E o dia a dia, mais oração. Oh, não sei. Vamos orar a hora outra, assim. Agora vou, dá-me jorei. Já te dou. Duerme, não dá jorei, não. Pero quando estão desesperados, ai, bicho, só, por favor, necessita del iPhone 17. Cada pedido que deve Meixo Sama que dá amigo. Hija de igual. Ah, tu hija de igual. Ahí está, es así. Lo conseguiste, será. No, claro. No, eu tenho um hijo que ele é barbeiro, isso realmente ele recebe, ele se oferece, e quando vai mal a venda, vem a cada pouco hay que mover a barbearia e melhora. O jefe dele está encantado com ele, porque o jefe está ganhando muito dinheiro com ele. E aí, o jefe lhe digo, ayer foi, creio. Eu vou subir agora, vamos fazer o seguinte, 50-50. Ele pagava 30%, agora 50-50. Porque, claro, ele está gerando a barbearia de gente, não? Então, graças a ele. E aí, por lo menos, o jefe reconheceu, não? Então, esse espírito é muito importante. Deixar um pouco, parece que às vezes os padres não são fanáticos, mas sigam falando, não importa. Entrega a Deus, entrega a Meixo Sama, siga falando, algo queda. Que em desespero, eles vão orar. Isso graças a nós que vimos maior, sempre de Chiquitito, já nasceu recebendo jorei. Realmente ele estando em outro país e ora, padre, não, quando ligo está mal, jorei, oração, resolve tudo através da fé. É muito interessante isso. Tenta resolver. E eu, porque estou mais contente que eles têm mais fé que eu. Isso é muito bueno. Ah, papá, você não consegue entregar todavia. Muito bem, você consegue ajudar bem. Isso é importante. Não? Por isso, essa é a herência. Não? Então, esse espaço que venimos trabalhando é que desejamos que na Plata, Morón, em todos os bairros, tenhamos mais pontos de luz, não? Para que a gente possa conhecer o Meixo Sama. O Meixo Sama é isso, o Meixo Sama é alegria, o Meixo Sama é luz, felicidade, e o Meixo Sama nos dá a oportunidade de servir. É muito, porque é mais gratificante quando eu escuto alguém dizer, eu estou melhor, superei a ansiedade, superei tal coisa, não pedei mais, eu já consigo já estar em harmonia. Muito, me dá muita alegria de ver. De uma pessoa que recebe o recado e é útil a outra. Isso, já estou fazendo milagre. Ah, que bueno, siga fazendo, sou um mini Cristo. Não, é certo? Está levantando a mão hacia a outra. Então, esta é a nossa tarefa. E eles estão colaborando com essa tarefa de Meixo Sama. Por isso, vamos seguir. O sonho é daqui adelante, em 2 anos, formar 1000 novos transmissores de orelha. Como vamos fazer? Todavía não sei, porque Meixo Sama não me dijo. Pero bueno, já comecei a entregar folhetos, já estou perdendo a vergonha de entrar em súbite, porque eu já estou animando a entrar em súbite e dizer, ou entregar uma flor, ou falar algo. Então, vai aparecer na televisão, se eu apareço explicando eu chorei. Não se preocupem que sou eu. Temos que dar a conhecer. Não? Temos que dar a conhecer. Então, bueno, como ustedes todavía son tímidas, tengo que aparecer yo, ¿no? Entonces, bueno. Y es interesante porque viendo el video de YouTube, una señora en Corrientes, que ella vive en Tati, ¿no? Itati, Corrientes. Y de ahí hay un pueblito que ella siempre va a buscar unos pollos, chancho, porque ella es miembro, vive ahí, ¿no? Y trabaja con la agricultura. Y un día ella entró en una verdulería para comprar algo
había una tele grande y había un señor con la mano levantada. ¿Quién era el señor? Yo transmitiendo lloré allá en un pueblito de Tati. La señora Rosa me contando. Y ¿cómo descubrió? No sé. Sé que ese señor levanta la mano y dijo que es la luz del Padre y del Espíritu Santo y lo estoy recibiendo. Y justo dentro de mi miembro era yo transmitiendo lloré. El señor no sabe, ¿no? Gracias a las redes hoy se expande, ¿no? Vamos a todos lados, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora lo que mi hija me está enseñando cómo trabajar con TikTok. Sí, pero lo ve todo el mundo. Y lo ve todo el mundo, sí. Voy a aprender a manejar el TikTok para estar a la mano de más personas, ¿no? Porque hay tanta cosa hoy y nunca el mundo vivenció tanta mentira como ahora. Puede ser el fake news, los videos de la inteligencia artificial están aumentando. Entonces, ¿es de verdad o mentira? Y ahí lo que es verdad, poca visualización. Lo que es mentira, 1 millón de visualizaciones. Lo que es verdad, 100. Entonces, el ser humano está sufriendo porque está alejándose de la verdad. Y nosotros tenemos que acercarnos a la verdad. ¿Está bien? Así que una vez más, muchas gracias. Bueno, se extendió un poco gracias a la cuestión del marido. vamos a hacer una charla sobre ese tema, porque ese tema es importante. Marido, mujer, hijos, nuera, suegra, todo es importante. Vamos a hacer la constelación de la familia. Eso voy a crear la constelación de la gestión emocional por las familias. Eso va a ayudar a eso. ¿Está bien? Así que bueno, y quien desea también encontrar a un marido, pídame su santo. Está bien, muchas gracias. Te lo va a vender. Si no se ponía la poco celebración de gratitud y elevación espiritual por las almas de nuestros antepasados. En el marco del 7º aniversario de la